Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, guerra da Ucrânia redesenha o mundo após 6 meses de horror. Rússia segue dando cartas rumo à lenta ofensiva que virou parte do embate entre China e Estados Unidos. E agora o Estadão Alzheimer. Estudo identifica a região do cérebro em que a doença começa a se desenvolver. Descoberta sobre o cíngulo posterior pode ter implicações muito relevantes em termos de terapias futuras, segundo os pesquisadores da Universidade de Coimbra. E no valor econômico, regiões da China emitem alerta de seca e dizem que plantações estão em risco. Em comunicado, regiões mais afetadas pela seca pedem que cada unidade de água seja usada com cuidado. E por fim, o Globo, a Alemanha inaugura a primeira frota de trens movida a hidrogênio no mundo. Linha da Baixa Saxônia vai operar com 14 locomotivas que dispensam o uso do diesel. E aqui no Brasil, segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a colheita de trigo nas principais regiões produtoras do país tem o potencial de crescer em mais de 1.500.000 toneladas, sem adição de áreas de plantio ou desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente, 65% do trigo utilizado no Brasil é importado de outros países. Destes, 85% é da Argentina. Do restante, boa parte vem da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde fevereiro deste ano, atrasando a entrega e aumentando o preço da matéria-prima. A intenção da indústria e de produtores de trigo é de que o país seja autossuficiente na produção do produto e, graças à tecnologia e à inovação, é possível que isso aconteça. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Brasil pode produzir 10 milhões de toneladas de trigo neste ano. O número fica acima da projeção do governo de 9 milhões de toneladas. E voltando ao assunto, olha só, hoje completa 6 meses de guerra na Ucrânia. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em uma guerra clássica, sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar-fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos travam o que chamam de uma luta existencial para defender a nação, considerada por Vladimir Putin uma falácia histórica. O presidente da Rússia apresentou o conflito como parte da resistência à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos, com armamento e inteligência, tem permitido às forças ucranianas resistir, se não deter o avanço russo no Donbass e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem possibilitado a Rússia consolidar as posições nestas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia desde a anexação da península em 2014. A iminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais pessoas forem forçadas a abandonar as casas. A Rússia parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. Se a guerra adentrar o inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental a Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada. Mas se a ajuda continuar e nenhum erro grande for cometido, a vantagem militar russa pode diminuir, o que prejudicaria Putin antes das eleições presidenciais de março de 2024. E o continente europeu bateu recordes de temperaturas em áreas afetadas por incêndios durante o verão, iniciado no final de junho no hemisfério norte. É a pior seca registrada em 500 anos.
Os dados são do relatório de agosto do Observatório Europeu da Seca, que apontou a redução do transporte fluvial, da produção de eletricidade e dos rendimentos de safras por conta do clima. O documento aponta que 47% da Europa está em alerta com o déficit de umidade do solo e 17% com a vegetação afetada. As colheitas de verão foram fortemente atingidas pela seca recorde. O milho, por exemplo, foi 16% menor do que a média dos 5 anos anteriores. A geração de energia hidrelétrica também foi atingida por conta da escassez de água para alimentar os sistemas de refrigeração e o transporte terrestre prejudicado pelo baixo nível de água. Embora o estudo tenha apontado que as chuvas em meados do mês de agosto possam ter aliviado as condições, as tempestades torrenciais causaram danos nas plantações. Entre sanções internacionais, inflação e desinformação, a Venezuela tem sofrido para vacinar a população, principalmente as crianças. As taxas estão abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde para evitar surtos. O déficit de vacinas no sistema de saúde pública e a falta de informação sobre as campanhas de imunização derrubaram os números abaixo dos 95% para evitar surtos, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. A cobertura vacinal contra a poliomielite, por exemplo, pode estar em torno de 50%. Desde 2017, não há disponibilidade para a população da vacina contra o rotavírus, que é a primeira causa de diarreia e mortalidade em crianças menores de 1 ano, nem da vacina contra o pneumococcus, primeira causa da pneumonia, meningite e otite em menores de 5 anos e adultos mais velhos. As doses dessas vacinas só são encontradas no sistema privado a preços muito altos para as famílias. O governo do presidente Nicolás Maduro denuncia dificuldades para comprar vacinas devido às sanções dos Estados Unidos e lançou em julho uma campanha para tentar frear o retrocesso. A desinformação também é um problema, já que não há dados sistematizados sobre a disponibilidade de doses em um país com ampla campanha em prol da vacinação contra a Covid-19, mas não da imunização regular. A Organização Pan-Americana para a Saúde enviou mais de 4 milhões de vacinas contra a polio, rubéola e o sarampo, mas as metas estão distantes. No eixo norte de Caracas, com 7 dos 22 bairros da cidade, a imunização deveria ser de 60% e está em cerca de 10%. E os cubanos voltaram a poder comprar moedas estrangeiras do Estado. O Banco Central anunciou a venda de dólares e outras divisas à população. A medida representa a segunda parte da normalização de um mercado cambial que estava paralisado há quase 2 anos. O Banco Central anunciou a venda de dólares e outras divisas à população. Há 20 dias, bancos e casas de câmbio começaram a comprar moeda estrangeira com a intenção de construir um mercado de câmbio. Estou feliz porque é uma opção a mais que é dada ao país no momento para alguma aquisição. É algo que esperávamos. Imersos em uma economia parcialmente dolarizada, alguns cubanos recebem divisas do exterior de familiares e amigos e também de atividades relacionadas ao turismo, motor da economia local. Mas muitos eram obrigados a comprar até agora no mercado informal a preços exorbitantes. Adquirir moedas estrangeiras era uma reivindicação antiga ao governo. Com exceção do dólar americano, em Cuba, outras moedas podem ser convertidas em MLC, que é livremente conversível. Esta moeda virtual pode ser usada para comprar alimentos e outros produtos básicos em lojas que aceitam dinheiro estrangeiro. Geralmente, este tipo de comércio, que opera desde 2019 na ilha, é melhor abastecido do que os demais mercados do país. Tudo bem, não tenho família no exterior. Essa oportunidade que eles deram não é ruim, é boa. Uma oportunidade muito boa. A venda do dólar e de outras moedas estava suspensa desde junho de 2021 por falta de liquidez. O preço da moeda americana disparou quase 5 vezes no mercado negro depois que o governo colocou em vigor uma reforma financeira em janeiro daquele ano, com a qual atrelou a moeda a 24 pesos cubanos. De acordo com o portal El Toque, que oferece uma cotação diária informal do câmbio no país, na segunda-feira, o dólar, o euro e a MLC foram negociados igualmente a 140 pesos cubanos por unidade. O presidente do Banco Central ressaltou que cada usuário só poderá adquirir moeda estrangeira pelo equivalente a 100 dólares por dia, o que gerou críticas. Com a escassez de alimentos, remédios e combustível, além de constantes apagões, Cuba vive a pior crise econômica em 30 anos devido ao impacto da pandemia e ao aperto do embargo dos Estados Unidos.
E antes de encerrar, olha só, um drone realizou voos de teste na Bélgica para transportar tecidos humanos de um hospital para outro, uma experiência inédita na Europa que pode economizar um tempo precioso em operações. Um drone realizou voos de teste em Antuérpia para transportar tecidos humanos de um hospital para o outro. Esta demonstração de hoje conta com 4 voos e uma abordagem completa, ou seja, passo a passo. A nossa empresa Helicus, com parceiros também na área médica e junto com as autoridades da aviação, tenta construir um caminho ou sistema legal para que esse tipo de transporte médico por drone ocorra em volume e maior escala. By drone happen, on a volume and a scaled basis. O drone decolou na terça-feira de um edifício da rede hospitalar ZNA. O dispositivo pousou 4 minutos depois no telhado do edifício Sena Agustinos dos hospitais GZA a 800 metros de distância. Dentro de um tubo preso ao drone, havia um recipiente com tecido humano potencialmente cancerígeno que precisava ser analisado no laboratório do 2º centro médico. O tempo, nesses casos, pode ser decisivo. The surgeon is waiting for the results. O cirurgião espera os resultados. Isso porque o que vemos no microscópio orientará o cirurgião a obter mais tecido do paciente ou não. Por isso, deve ser dentro de 30 minutos após a retirada do tecido do paciente. Por enquanto, apenas o transporte de amostras para análise está na mesa, mas a Helicus já cogita a possibilidade de transportar sangue e até órgãos para transplantes. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela companhia e até já!